Olá, eu sou o Matheus Demarque e nessa aula a gente vai resolver alguns exercícios sobre superposição de movimentos. E nessa superposição de movimentos vão aparecer coisas como vetores, movimento vertical e movimento horizontal. Então vamos para o primeiro exercício. Esse exercício foi retirado da prova de vestibular da URGS de 2020. Ele é o exercício 2 da prova. Dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamento diferentes, θ1 menor que θ2, conforme representa a figura abaixo. Os gráficos a seguir mostram, respectivamente, as posições verticais y como função do tempo t e as posições horizontais x como função do tempo t, e as posições verticais y como função das posições horizontais x dos dois projéteis. Analisando os gráficos, pode-se afirmar que 1. O valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. 2. O valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior do que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1. 3. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante. Então, para a gente trabalhar com a primeira afirmação, a gente vai utilizar o primeiro gráfico. Esse gráfico é um gráfico da posição pelo tempo. Para a gente saber a velocidade a partir do gráfico da posição, a gente pode traçar uma reta tangente a esse gráfico, no caso assim, e a gente vai ter que a inclinação dessa reta vai ser a velocidade para cada posição. No caso, a gente traçou uma reta tangente do ponto inicial para cada gráfico. Então a gente vai perceber que essa inclinação do gráfico y2 é maior do que a inclinação da reta do y1. Então isso vai nos dizer que a velocidade de y2 é maior que a velocidade de y1. Então quer dizer que a primeira afirmação ela está correta. Então, para a segunda afirmação, a gente vai trabalhar com o segundo gráfico. Como a gente viu na afirmação anterior, a gente sabe que a velocidade a partir do gráfico da posição é a inclinação da reta. Então, aqui a gente vai ter que a velocidade inicial de x1 vai ser maior que a velocidade inicial de x2, porque a inclinação da reta de x1 é maior do que a inclinação da reta de x2. Então quer dizer que a segunda afirmação ela está errada. Então a gente vai chegar na terceira afirmação e última. Os dois projéteis atingem o solo no mesmo instante. Para a gente responder essa afirmação, a gente vai utilizar os dois primeiros gráficos. A gente pode ver a partir do gráfico que, na verdade, eles não chegam no mesmo instante. A gente pode ver pelos dois gráficos, né? E no x1 ele chega ali próximo dos 9 ou 10 segundos, e o x2 ou o y2 ele chega próximo dos 17, por aí. Então não é no mesmo instante. Então a gente tem que a afirmação 1 é verdadeira, a afirmação 2 e 3 são falsas. Então, vendo pelas alternativas, a resposta correta é a letra A. Então esse é o segundo exercício e ele foi retirado da prova de vestibular de 2018 da URGS. Ele é o primeiro exercício da prova. Dois objetos de massas M1 e M2, sendo M2 igual a 2M1, encontram-se na borda de uma mesa de altura h em relação ao solo, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. No instante que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com velocidade v0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2, em função do tempo. Nos gráficos, T1Q representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2.
Então, o que a gente pode retirar de informação desse enunciado? Se a gente pegar a equação do tempo na queda livre, a gente vai ver que T é igual a raiz quadrada de 2h, que é a altura, dividido por g. Então, a partir dessa equação, a gente percebe que o tempo ele não vai depender de massa, então não importa se as duas massas são diferentes, como a questão mostra. Ele não vai depender da velocidade vertical da massa 2, ele vai depender apenas da altura, no caso é igual para as duas esferas, e da gravidade, que elas estão sobre a mesma ação da gravidade. Tá, então elas têm o mesmo tempo, então como que vai se comportar a posição em y para cada uma das massas? Para isso a gente vai usar a equação y. Y é igual a y0 mais v0y t mais at ao quadrado dividido por 2. Então, pelos dados do exercício, a gente tem que v0y ele é zero, porque ele parte do repouso. Ele vai ter apenas uma velocidade horizontal. E a gente já viu que a velocidade horizontal e a velocidade vertical são coisas independentes. Então, a gente vai ter que y0 vai ser h, que é o ponto de partida. v0 e y vai ser zero, então esse termo vai sumir. E a aceleração vai ser a aceleração da gravidade, que vai ser negativa por causa do referencial. Então a gente vai chegar aqui, a equação da posição vai ser y igual a h menos gt ao quadrado dividido por 2. Isso aqui, graficamente, vai nos dar uma parábola. E por esse termo ser negativo, a parábola ela vai ser com a boca para baixo. Voltando então às alternativas da questão agora. Então a gente sabe que o gráfico da posição ele vai ser uma parábola e a gente sabe que o tempo ele é igual para as duas massas. Então a gente pode descartar todas as opções que não tem uma parábola para as duas massas e descartar todas as opções que têm tempos diferentes. Então no caso aqui a gente não tem uma parábola, a gente tem uma reta. Aqui a gente também não tem uma parábola e a gente tem um tempo diferente. Aqui a gente não tem uma parábola e tem um tempo diferente. E aqui a gente não tem uma parábola em nenhuma das duas alternativas. Então o que sobra é a alternativa A, em que a gente tem uma parábola. Claro, a parábola ela está cortada, por causa que começa na posição H. Então a gente tem uma parábola em tempos iguais. Então a alternativa correta é a letra A. Então vamos para o último exercício agora. E esse exercício foi retirado do vestibular de 2018 da URGS. Ele é o segundo exercício do vestibular. Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento e velocidade de 1 metro por segundo. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante no mesmo sentido de movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade 30 segundos após ter ingressado na esteira. Com que velocidade, em metros por segundo, a pessoa caminha sobre a esteira? Ou pelo fato da pessoa estar se movimentando em velocidade constante, a gente pode usar a equação da velocidade para o MRU. Então vai ser V igual a distância dividida pelo tempo. Então a gente tem, pelos dados da questão, que a distância é 48 metros e o tempo é de 30 segundos. Se a gente resolver essa divisão, a gente vai chegar em 1,6 metros. Só que a gente tem que ter cuidado. Essa não é a velocidade da pessoa em relação ao solo. Essa é a velocidade total da pessoa. Porque nesse caso aqui a gente tem uma soma de velocidades.
elas estão no mesmo sentido e direção, então a gente tem que a soma da velocidade da esteira mais a soma da velocidade da pessoa é 1,6. Então, se a gente quiser descobrir qual é a velocidade da pessoa, a gente tem que subtrair o 1,6 por 1, que é a velocidade da esteira, e a gente vai chegar à velocidade da pessoa, que no caso seria 0,6, que é a letra E. Bom, por essa aula é só. Meu muito obrigado por assistirem e até a próxima.